Oi, o meu nome é Caio Pascarelli e hoje eu vou falar um pouco sobre a filosofia helenística e a filosofia neoplatonista. Para dar uma introdução da filosofia helenística, ela não é uma filosofia em si, mas sim ela é compreendida por várias escolas filosóficas que vão no período mais ou menos que se expande a partir do Império de Alexandre o Grande até a cristianização do Império Romano. Existem várias escolas helenísticas, mas as quatro principais que eu vou falar são o estoicismo, o epicurismo, o cinismo e o ceticismo. Começando pelo cinismo, a gente vê uma diferença que não é a mesma coisa que o que a gente chama de cínico hoje em dia. O cinismo era uma filosofia da Grécia Antiga que tinha por aproximação uns valores ascéticos, ou seja, ele via como um objetivo de atingir a felicidade, o que eles chamavam de eudaimonia, que é o objetivo da maior parte das escolas helenísticas. Eles viam como um meio para chegar à eudaimonia a simplicidade, ou seja, você entrar em contato com a natureza se desprendendo de valores materiais. E um grande representante dentro dessa filosofia era justamente o Diógenes de Sinope, que vivia dentro de um barril e era altamente admirado por Alexandre o Grande e alguns outros filósofos da época. Eles eram muito conhecidos por suas críticas sociais e ao luxo social, acreditando que o ser humano devia viver em comum estado com a natureza e não dentro de suas cidades, em que ele se isola do resto do contexto natural. Em contraste a ela, já existem as outras, como o epicurismo. O epicurismo, ele tinha por base que a felicidade humana, o daimonia, seria encontrada a partir do prazer. Ou seja, eles acreditavam que existiam dois grupos de prazer, os prazeres do intelecto e os prazeres imediatos. Eles acreditavam que você tinha que dominar os prazeres do imediato, restringindo-os, para você ter mais aproveitamento dos prazeres do intelecto, que são os prazeres que realmente levam à felicidade, já que as suas realizações são duradouras, enquanto os prazeres imediatos são apenas réis. Dentro dos prazeres intelectuais, existia uma boa conversa, o debate e a filosofia. Em contraste a eles, já tem os céticos. Os céticos, por sua vez, eles acreditavam que o mundo não tem uma verdade exata. Se ele tem, é impossível conhecê-la. Portanto, muito similar ao que a gente vê hoje em dia com os absurdistas e muito antigamente na Grécia pré-socrática com os sofistas, eles acreditavam que a única maneira para atingir a felicidade seria a isenção do julgamento. Você aceitar a vida sem a necessidade de uma verdade categórica. Ou seja, aproveitar a vida por suas aparências e pelos seus sentidos, e não buscar nela sempre uma verdade em que você pode se escorar. Eles acreditam que esse seria o caminho para o eudaimonia, que já é um contraste totalmente diferente com a última que eu vou falar agora, que é a mais conhecida hoje em dia, que é o estoicismo. O estoicismo, muito popularizado na época romana por Marco Aurélio, mas na verdade uma filosofia muito velha, ele focava na racionalidade e na calma, como uma forma de chegar à felicidade. Ele acreditava que só a partir da percepção do mundo como uma forma racional, em que você pode ver as partes do mundo que você pode controlar e aquilo que você não pode controlar dentro da sua vida, você pode meditar sobre isso com calma e assim chegar à felicidade, já que você entende o que está ao seu controle e o que não está, e você não se frustra a partir disso. Essa é uma grande tema, inclusive no livro Meditações, que é o livro de Marco Aurélio, que acredito que a obra filosófica estoica mais conhecida no mundo e mais vendida até hoje. A partir do fim do que a gente tem como o período helenístico, a gente vê o advento do neoplatonismo. O neoplatonismo, ele resgata muitos valores do platonismo antigo a partir de uma certa forma de eminente cristianização. Apesar de ele não estar totalmente ligado à cristianização, muitos dos cristãos primitivos, eles usam do neoplatonismo para justificativa das suas práticas. Eles afirmam, pois existia um certo monismo platônico, em que existia o ideal, e esse ideal seria Deus, seria a alma do universo, seria o Bum. Portanto, o neoplatonismo ele é dividido em três grandes coisas. Seria o conceito do o conceito da alma e luz, sendo conhecimento. A partir dessa dialética neoplatônica, a gente vê uma reinterpretação de textos platônicos antigos com princípios principalmente transcendentes. Esses princípios transcendentes, eles se baseavam na ideia de que o todo, a eternidade, é a idealização do conhecimento, é o tudo do universo. Dele provém o luz, que é o conhecimento estável, é o pensamento estável. E do nous provém a alma. A alma que tinha encarregada de refletir sobre o nous, que é o conhecimento estável, e criar as coisas do mundo corpóreo, que já traz a dialética platônica do mundo das ideias e do mundo sensível, que é uma reinterpretação das mesmas através de uma visão extremamente mais transcendente e muito mais encarregada de ser relacionada com o cristianismo antigo.